que são elas? Vamos lá para a revisão da revisão, né? Ótimo. Revisão da mega revisão. Ah, é, da mega revisão. Aqui é a revisão Power, a revisão Super Ultra. Mas olha, confidências de alunos de séries anteriores que essas revisões ajudam e ajudam muito. Muito, faz muita diferença, né? E nessas duas primeiras aulas, as revisões vieram com base nos assuntos e conteúdos do primeiro ano, né? Então, agora, próxima aula, aula 3, aula 4, aí a gente já vai rever assuntos do segundo ano, certinho? Vamos lá, então, vamos rever os assuntos do primeiro ano, o que a gente estudou aí na aula 2.1, agora a gente revisa na 2.2. Vem com a gente, olha lá. No slide, então, vamos para a mega revisão 2. E aí, vamos lembrar um pouquinho de conjuntos? Operação entre conjuntos. A primeira identidade que nós vamos encontrar nos conjuntos é a parte de igualdade. E é muito simples. Se você observar que os conjuntos têm os mesmos elementos, eles são conjuntos iguais. Depois disso, na união, né? A união é quando junta tudo, né? Tudo. Esse uzinho já nos diz, quando a gente tem um conjunto A, união com B, é tudo junto e misturado. A interseção é o que tem de igual nos dois. No meinho, né? O que tem comum, que está em um, que também está no outro. E a diferença é quando a gente pega um conjunto e retira todo o outro, né, da jogada. Então, resta apenas um deles sem a interferência do outro, Isso. certo? Vamos lembrar um pouquinho agora na teoria dos conjuntos, a gente até falou na aula, né, sobre o nosso diagrama. Então, primeiro temos os números Naturais. Quem são? 0, 1, 2, 3, até o infinito. Infinito, positivo e além. Depois a gente tem os números inteiros, ou seja... A junção dos positivos naturais e todos os negativos também. Muito bem. No complemento aí a gente tem os racionais. Aqui já vai entrar as frações, as dízimas periódicas, 3, 3, 3, 3, 3. Vai entrar os decimais exatos, né? Então, englobando tudo, né? Depois a gente tem até do quiz, não é? Inclusive os naturais e os inteiros. Todos eles são racionais também. Mesmo. Depois de tudo isso aí vem os irracionais, que são quem? O pi, as raízes não exatas, né? Isso vai fazer com que esse conjunto fique isolado. Ele não ocupa nenhuma junção com os demais. Ou seja, tudo isso é real, né? Tudo isso é real. Então, o real é a junção dos conjuntos dos racionais com os irracionais. Certinho? Certinho. Beleza, beleza? E agora vamos lembrar um pouquinho, então, da equação do primeiro grau? Olha lá. A equação do primeiro grau é aquela que a incógnita tem expoente 1. E às vezes não aparece, né? Não aparece. E a gente tem 4 passos para resolver. Primeiro, a gente separa os membros, né? Então, tudo que é x, que tem x, a gente coloca no primeiro membro, que não tem no segundo. Depois nós vamos resolver as operações. Uma vez que nós ajustamos esses valores no primeiro e no segundo membro, vão aparecer operações. Eu vou realizar essas operações e aí vou chegar no denominador comum lá embaixo. Depois é só fazer o quê? Isolar, né? A incógnita. A letrinha, que é o que a gente quer encontrar. Por fim, a gente encontra então esse valor desconhecido, esse xzinho aqui que a gente quer descobrir, também chamado de raiz. Claro que essa revisão é muito rápida, né? Então, a gente vai passar um pouquinho com os slides aqui, mas que vocês saibam que depois a gente vai estar revendo isso aos poucos, tá? Já para resolver a equação do segundo grau, o que precisamos resolver? Primeira coisa, encontrar os coeficientes A, B e C. Quem é A, quem é B e quem é C. Isso. Depois na eu vou substituir na fórmula de Bhaskara, no delta. Primeiro eu vou lá, né? O delta é B ao quadrado menos 4AC. O valor de delta é que a gente tem que saber para poder colocar aqui na equação final. Isso. A partir daí, eu vou encontrar as minhas raízes. Se o delta for positivo, eu vou encontrar 2. Se o delta for negativo, não encontro nenhuma. E se o delta for 0, eu vou encontrar uma única raiz. E aí a gente encontra os valores de x procurados, né? x1, x2 e tudo mais. Certinho? E aí tem um detalhe agora, novidade. Quando o delta for negativo, nós não encontrávamos raízes reais.
Mas agora vamos aprender depois uma raiz imaginária. Mas calma. Calma, na unidade 3. Eu vou ficar falando para eles ficarem curiosos. Na unidade 3 a gente vai descobrir aí o que tem de mistério para o terceiro ano, né? Mas agora é com vocês. Vamos às atividades de sala, tentem resolver, né? Claro que são assuntos variados, porque é uma revisão do primeiro ano. Então, uma hora você vai se deparar com uma equação do primeiro grau, daqui a pouco com uma parte de conjuntos, né? Então, você vai ter que dar uma dosada aí, mas no final dá tudo certo e a gente volta com a correção. Até já! E atividade de sala tá te enlouquecendo, joga a dúvida pro alto, vamos resolvendo. E aí, tudo certo? Tudo certo, nada resolvido ou tudo certo, não, tudo resolvido? Tudo resolvido. Aí, ó, tava fácil. Não. Por favor, né? Não, é não verdade. Tinha mistério. Ah, mas eu não lembrava. Ei, por favor, né? Por favor, né? Vamos lembrar agora, então. Vamos lá, então, resolver, tirar as dúvidas e vem com a gente. Olha lá. Na pergunta de número 1 dizia o seguinte: determine as raízes da equação quadrática x² menos 7x mais 6. E aí, o que a gente precisa fazer? Vamos ter que dar uma lembrada aí, né? Coeficientes, não é? A, B e C. Isso, vamos ver quem é A, B e C, vamos calcular o delta e já vamos relembrando a galera aí de como faz a resolução de uma equação do segundo grau. Vamos lá, quem é A? O A é quem acompanha o x². É 1. Quem é B? O B é quem está com o x. Menos 7. Quem é C? C é quem está sozinho. Sozinho, em isolamento, é o 6, né? E vamos no nosso delta, né? O nosso delta é B² menos 4AC. E agora a gente precisa substituir. No lugar do B, nós vamos colocar menos 7². No lugar do A, nós vamos colocar 1. E no lugar do C, nós vamos colocar 6. Então, vamos lá. 7 vezes 7... 49. 49 positivo, porque menos elevado ao quadrado é menos vezes menos, que vai dar mais. Menos 4 vezes 1, 4, 4 vezes 6, 24. O meu delta, então, é 49 tira 24, 25, né? Uma vez que eu encontrei o delta, agora eu posso calcular o meu x, né? O meu x1 e o meu x2. O meu x vai ser menos b, mais ou menos a raiz do delta sobre 2 vezes o valor de A. Ah, mas eu não lembrava disso, professores. Pois é, mas é a hora de relembrar agora, né? Então, vamos ver. Menos b, quem é b? Menos 7. Ah, então tem que colocar o menos da equação e o menos do número. Mais ou menos a raiz do delta. Quem é delta? 25. Sobre 2 vezes o A, que é 1. Vamos para cá para a gente não interferir ali no nosso amigo professor Sâmio. Então vamos lá. Quem é o x, então? Menos com menos, mais 7. Mais ou menos a raiz de 25 é? 5. Sobre 2 vezes 1? 2. Vamos fazer agora o nosso x1 e o nosso x2. Olha aí, não é difícil, né? Às vezes um pouquinho trabalhoso, mas a gente vai fazer um valor, a gente faz com mais. Vamos lá, 7 mais 5? 12. 12 por 2? 6. O outro a gente vai fazer com menos. 7 menos 5? 2. 2 por 2? 1. Pronto, então encontramos x1 vale 6, x2 vale 1. Ah, professor, eu lembrei e fiz aqui pela soma e pelo produto, sem problema nenhum. Desde que você tenha essas habilidades, ele só pediu para determinar as raízes. Beleza? Já? Já. Certinho? Vamos para a pergunta de número 2, então? Vamos lá. Pergunta de número 2 dizia o seguinte. Em uma sala de aula, 18 alunos gostam de futebol, 12 gostam de basquetebol e 8 gostam de futebol e basquetebol. Sabendo que essa sala de aula tem 30 alunos, quantos alunos gostam apenas de futebol? Apenas, né? Então a gente vai fazer o uso da teoria dos conjuntos, né? Então vamos lá. Eu sei que 18 é futebol, 12 é basquete, 8 gosta de futebol e basquete, né? E eu sei que o total é 30 alunos, né? Então vamos fazer a teoria dos conjuntos? Então a gente vai fazer uma circunferência para futebol e outra para basquete. Sempre a gente começa de dentro para fora. Vamos começar pela interseção. O que tem em comum? Aqueles que gostam de basquete e futebol ao mesmo
tempo. 8. Né? Quem gosta de futebol? 18. 18, mas eu já tenho 8, né? Então vai me sobrar 10. ó, porque nessa circunferência aqui tem que dar 18. Ao mesmo tempo, quem gosta de basquete? 12. 12, mas eu já tenho 8, então quanto me resta? 4, né? Então, por quê? Somando tudo tem que dar 12. Isso. 12, né? E agora, mas a pergunta é, quantos gostam apenas De futebol. de futebol? Apenas de futebol é aqui, não é? É o Olha A aí. menos B, né? Isso, porque independe do restante dos alunos que não optaram por nenhum esporte, aqueles que gostam apenas de futebol é a quantidade de 10 alunos, exatamente nesse setor aqui, ó, apenas futebol, porque aqueles 8 também gostam de basquete. Perfeito. Certinho? Certinho. Vamos na terceira então? Questão de número 3, olha lá. O número mais 5 é a raiz da equação x² menos 10x mais 2 vezes c. Nessas condições, determine o valor do coeficiente c. Se o 5 é raiz, então eu posso colocar ele no lugar do x? Pode, e tem que dar 0, né? Então tá, tem que dar 0. Vamos lá então. x² menos 10 vezes x mais 2 vezes c igual a 0. Quem é o meu x? O x é 5. 5. Então, no lugar do x, eu vou colocar 5, né? O restante eu deixo do jeito que tá, ó. Né? Beleza? Beleza. 5 ao quadrado. 25. 25 menos 10 vezes 5. 10 vezes 5 dá 50. Mais 2 vezes o c, que é igual a 0, né? A gente já pode trabalhar com essa parte aqui. Já. Eu devo 50, só tenho 25 para pagar. Ih, já vai ficar devendo 25. Ô, gente, tô igual ontem, então tava mais 2c, deixa eu continuar aqui, mais 2 vezes o c igual a 0. Tudo que tem letrinha a gente deixa no primeiro membro, o que não tem a gente passa para o segundo. Então, 2 vezes o c é igual a 25 positivo, Isso. porque estava negativo, troca de membro, troca a operação, né? E agora, quem é o meu c? O c Está multiplicando, vai passar Dividindo. 25 dividido por 2, o meu c vai valer 12,5. Ah, mas pode dar assim número com vírgula? Pode. Pode isso, Arnaldo? Pode. Aqui tem um detalhe agora, né, que olhando a questão direitinho, dá pra gente pensar. Ele quer, será o valor do C, que nós achamos, 12,5, ou ele quer o coeficiente C da equação? Ah, sim, porque aquele Czinho vale 12,5, mas multiplicado por 2 Dá 25. Dá 25, né? Então temos que ficar atento depois, se fosse uma questão de múltipla escolha, dava para tentar... Porque aqui está 2 vezes C. Se a gente for fazer 2 vezes 12,5, o coeficiente, ó... É que ele quer o coeficiente, né? ABC. Isso, então vai ser 2 vezes o 12,5, que vai ser o meu C ali, o meu coeficiente C vai ser 25. Aí foi uma falha nossa, tá? De ter colocado a mesma letra, né? Pra ter colocado verdade. Podia ter um colocado Y ali, qualquer outra coisa. Menos... Mas tudo bem. É importante só que vocês saibam esses detalhes, porque assim, ó, isso acontece muito também quando a gente calcula ângulos, né? Determine o valor de x, aí tem lá uma operação com ângulos. Determine o ângulo, aí ele quer aqui ele falou verdade. coeficiente, então acredito que é esse 25 mesmo. Mas tá valendo. Vamos lá. Quem achou 12,5 também tá certo. Tá certo. Vamos lá então, agora se liga no Enem, vamos na nossa última perguntinha, uma questão do Enem de 2019, olha lá. A gripe é uma infecção respiratória aguda de curta duração, causada pelo vírus influenza. Ao entrar no nosso organismo pelo nariz, esse vírus multiplica-se, disseminando-se para a garganta e demais partes das vias respiratórias, incluindo os pulmões. O vírus influenza é uma partícula esférica que tem um diâmetro interno de 0,00011 milímetros. Em notação científica, o diâmetro interno do vírus influenza em milímetros é... Então a gente tem aqui 0,00011, né? Para a gente passar para a notação científica, basta dar pulinhos com a vírgula, né? Olha que legal. Então eu vou dar quantos pulinhos? 1, 2, 3,
4. Então, vou chegar em 1,1, que é todas as alternativas já estão nesse propósito, vezes 10, que é a nossa base, né, da notação científica, elevado a quanto? A menos 4, porque eu dei 4 pulinhos com a vírgula. Poderia confundir se tivesse a opção do 4 Mais positivo, 4, né? mas como nem tem, então pronto, né? Essa já é a resposta correta, era só dar pulinhos com a vírgula. Mas para você memorizar bem isso aqui, você vai guardar a seguinte informação. Toda vez que eu transformar um número, né, decimal ou não em notação científica, eu vou seguir o seguinte critério. Se o número final, nosso final aqui foi 1,1, for maior do que o primeiro número, 0,00011, o expoente é negativo. Se ele ficar menor, aí o expoente vai ser positivo. Belezura! Que legal, né? Então até aí tudo bem? Resolvemos tudo. E agora vamos ao brincando com os números. Vamos lá? Era a idade de novo, né? Eu acho que esse negócio de idade aí é meio confuso, né? No Brincando com os Números! Vamos resolver junto com vocês? Olha aqui. O Brincando com os Números vai trazer sempre, gente, uma pegada assim de raciocínio lógico, tá? Então, aguarde e confira. Ora é charada, ora é o que é, mas assim, sempre nesse propósito de desenvolver o raciocínio lógico de vocês. E tem que ter cuidado quando ele fizer essa pegada do que é, porque assim, ó, nem sempre o que tá óbvio é o certo. É verdade. E o professor Maurício sempre tem uma frase que eu gosto. A matemática não é óbvia, mas é lógica. Certo? E aí, conseguiram desvendar o mistério do Brincando com os Números? Vamos lá? Vamos ver a perguntinha como que era mesmo? Relembrando, olha lá. A pergunta do Brincando com os Números dizia assim. Quando meu pai tinha 31 anos, eu tinha 8. Então a diferença de idade? Tem que ver a diferença de idade, né? Agora ele tem o dobro da minha idade. Eita. Quantos anos eu tenho? Vamos ver? Vamos responder? Então, a idade do filho é 23 e a do pai 46. Confere, vamos pensar. Vamos ver. 31 menos 8 vai dar 23. Então, se a diferença de idade entre os dois é 23 anos, então, para que o filho tenha exatamente a metade da idade do pai, ele deve ter 23 anos, que aí o pai vai ter 46. E aí, vamos conversar aqui um pouquinho. Essa daqui, ó. Nosso diretor, precisamos de uma sonora dessa, tá? Ó, é importante vocês observarem alguns detalhes. Na primeira aula, nós fizemos aquela que, né, daqui a 5 anos, todos, aí nós somamos 5, depois, não. Achei difícil aquela, tá? Pra ser a primeira aula, acho que a gente já começou desmotivando. Mas é o terceirão. Ele estava com a camisa bonita lá, nós vimos as camisas dele bonitas. Terceirão, vários. E, gente, muitas escolas nos visitaram, né? O nosso stand na Rondônia Rural Show. E a gente teve a oportunidade de conhecer os alunos aí, de Espigão do Oeste, né? Da própria de Paraná, né? Escola Tupã, Coronel Jorge Teixeira, a Gia Piaget e as suas extensões, Brás Cubas. Então, assim, já sintam-se todos abraçados por nós. Não dá nem para ficar falando muito aqui, para, né? Vai esquecer de alguns, mas teve muita escola que nos visitou, a Emburana, a Dona Benta. Então, assim, beijo no coração de todos vocês. Uma alegria conhecê-los pessoalmente. Alguns eu já tive a oportunidade de rever, né? Mas a maioria a gente conheceu, né? E assim, o terceirão, a maioria das turmas estava tudo uniformizado, camisetas do terceirão muito bonitas. Eu fiquei até com vontade de pedir uma para mim, mas, né? Ficou com vergonha? Vergonha não muito, né? Já ia estranhar, mas tudo bem. Ó, olha só o detalhe. Nessa daqui, de hoje, da última aula, a gente falou os detalhezinhos, né? Aumenta tanto, então, vezes 3, diminui tanto. Aqui o detalhe simples. A idade do pai já era 31. Então, eu não podia nem pensar em números pequenos, porque de 8, se eu dobrar, dá 16. O do pai vai aumentar mais 8 para 39. Então, tem que ser maior, mais do que 20, pelo menos. Então, aí já começa na tentativa. Se eu vou tentar, ou o pensamento lógico, ela colocou, qual que é a diferença de idade? Com a diferença, eu consigo fazer uma projeçãozinha, mais ou menos. Porque essa diferença vai se manter sempre. A diferença de idade não muda.
Porque se o pai faz aniversário, o filho também faz. Então a diferença de idade não muda nunca. Então pronto. Mas aí tem alguns brincando com os números que vão ser mais light, tá? A gente Não, promete. mas é porque a gente tá só É, conhecendo a turma. esquentando. Então vamos lá, ficamos por aqui com a nossa segunda aula do terceirão, mas com certeza temos muita coisa para ver e aprender ainda. Então fica aquele beijo no coração e até a próxima aula. Tchau, tchau.